Era só barulho. Tem um ditado que diz o seguinte: lata vazia só faz barulho. Esse ditado quer dizer que tem muita gente que fala muito, que grita, que esperneia, mas que na realidade não tem conteúdo algum. Assim, temos visto muitas pessoas hoje em dia. Dizem, falam, ensinam, cobram, exigem, mas quando você vai sondar a vida delas, você vai perceber que são apenas latas vazias, só fazem barulho e não tem lá o conteúdo que estão dizendo que tem. A isso se dá o nome de hipocrisia, ainda mais no meio religioso, pois tem muitas pessoas que aparentam ser santas, cantam, oram, declaram que são da fé, mas na realidade não são nada disso. São pessoas que se mascaram em nome de lucros, em nome da fama, e uma hora ou outra acabarão sendo envergonhadas. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar de dois homens chamados Hofni e Finéias. Eles eram filhos de um sacerdote, tinham uma vida toda torta, queriam aparentar uma religiosidade e acabaram perdendo aquilo que era mais importante para o povo de Israel. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, desejando a você um ótimo e maravilhoso dia, a você e toda a sua família, que Deus fortaleça você nesse dia, tá bom? Hoje nós vamos na devocional dos personagens bíblicos falar a respeito de dois homens, Hofni e Finéias, e o tema da devocional será Era Só Barulho. Vamos ler a Bíblia? 1 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 5 e 6 e depois os versículos 10 e 11. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Os versículos 10 e 11 dizem assim: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Irmãos e irmãs, o povo de Israel estava em franca desobediência a Deus e ainda liderados pelo sacerdote Eli, que tinha dois filhos terríveis chamados Hofni e Finéias. Eles eram, meu Deus, misericórdia, terríveis. Roubavam as ofertas que o povo trazia ao Senhor, e isso enfureceu a Deus de uma tal maneira que o Senhor tirou a sua promessa sobre a vida do sacerdote Eli, conforme nós já vimos aqui em outra devocional. Tudo porque Eli não corrigia seus filhos. Agora, o povo então levantou um grande louvor ao Senhor por conta da presença da Arca da Aliança no arraial. A Arca da Aliança que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Realmente foi um barulho muito grande o louvor que o povo ministrou ao Senhor. Chegou a ressoar a terra, tanto é que o povo filisteu, que sempre foi inimigo de Israel, ficou assustadíssimo, pensando que Israel viria com tudo para cima deles e iria destruí-los. Só que o pior aconteceu. Aquilo tudo era só barulho, não tinha temor, não tinha obediência da parte do povo de Israel ao Senhor. Estavam apenas cantando e bradando, mas seus corações estavam vazios da verdadeira presença do Senhor. Estavam apenas celebrando a presença exterior de Deus, através da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença. O que Deus queria e quer, meus irmãos, na verdade, é que seus filhos honrem a sua presença em suas vidas, e não apenas da boca para fora com símbolos. O resultado catastrófico foi que o povo filisteu
deu em cima de Israel e venceu aquela batalha, matando mais de 30.000 homens, inclusive Rofini e Finéias, que eram os filhos de Eli. E o pior, levaram embora a Arca da Aliança, levaram embora a presença do Senhor do meio do seu povo. Ali levaram só o físico, claro, porque a presença real mesmo já estava longe daqueles corações hipócritas há muito tempo. Sabe, irmãos, com isso eu reflito muito sobre a necessidade que temos de não somente fazermos barulhos, mas honrarmos a Deus com toda a nossa vida, com todo o nosso ser. Não adianta querer adorar a Deus somente da boca para fora, adorar somente para os outros virem e ouvirem. Precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi isso que Jesus ensinou em João 4:23. Porque o Senhor Deus conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas atitudes, conhece os nossos pensamentos também. E Ele não quer que sejamos hipócritas, que tenhamos uma vida toda errada e fiquemos fingindo que somos seus servos e filhos. Deus, Ele ama a verdade, Ele prefere filhos simples, mas que reconheçam seu pecado, do que filhos que fazem apenas barulhos para o mundo sem ter uma vida correta com Ele. Então hoje, o Senhor nos desafia ao seu temor, à sua obediência, a fazer louvor e barulho sim, mas com a vida no seu altar e diante da sua presença real e verdadeira, não apenas com símbolos para os outros homens aplaudirem e pensarem que somos o que não somos. Eu espero em Deus que todos nós estejamos sempre verdadeiros e honestos diante dos homens e principalmente diante de Deus. Que toda hipocrisia, mentira e falsidade na nossa vida e na igreja caiam por terra em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para termos uma vida reta e digna na sua presença, e quando fizermos barulho, sejam barulhos verdadeiros, não barulhos de hipocrisia e de mentira. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que provoca temor no nosso coração, Pai. Vimos aqui Rofini e Finéias liderando o povo num grande barulho por causa da Arca da Aliança, mas na realidade, Pai, não tinham temor, não tinham obediência a Ti, e a Sua presença já não estava mais na vida deles. O resultado foi que eles perderam a guerra e ainda a Arca da Aliança foi levada embora e os dois foram mortos. Esse é o castigo da desobediência, é o castigo da mentira, é o castigo da hipocrisia. Ó Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia da nossa vida e não deixe, Pai, que sejamos vazios por dentro, fazendo barulho, falando do Senhor, falando da igreja, falando da palavra, sem ter uma vida reta e digna diante do Senhor. Hoje vimos muitas pessoas cantando, pulando, dançando, Senhor, falando, às vezes até ensinando, mas que na realidade são vazias, meu Pai. E o Senhor olha os corações. O Senhor não olha apenas a nossa palavra, mas o Senhor olha o que nós somos por dentro. Então, nos ajude a sermos fiéis e verdadeiros e honestos diante das pessoas e principalmente diante do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, ilumina as nossas vidas para a gente não errar nisso, Pai. Assim nós oramos nessa manhã, Pai, que possamos Te adorar, fazer barulho sim, Pai, louvar o Teu nome, mas em espírito e em verdade, Pai. Não apenas para os homens verem e aplaudirem, Senhor, e criar fama, não, Senhor, mas para agradar o Teu coração, para agradar, Senhor, a Tua santidade. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Peço a você, não esquece de compartilhar essa mensagem. Tenho certeza que tem muitas vidas precisando ouvir essa palavra do Senhor, tá bom? Aqui é o pastor Clodoaldo, todos os dias, 6 horas da manhã, as devocionais aí dos personagens da Bíblia. Um dia a gente fala de um do Novo Testamento e o outro do Antigo Testamento. E assim Deus vai nos ensinando com a vida das pessoas. Não é verdade, irmãos? O que fazer e o que não fazer. E tudo seja para a glória do
santo nome do Senhor. Inscreva-se no nosso canal aí do YouTube, dá o seu joinha, dá o seu like também lá no Facebook, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela bendita palavra do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e maravilhoso dia diante da presença do Senhor. Desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.